So, good morning. Bom again. dia. Today I want to start with a practical example. Eu hoje gostaria de começar com um exemplo muito prático. I have here a automatic watch. Eu tenho aqui um relógio automático. It has no batteries. Não tem bateria. And I just read it has between 100 and 200 different parts. E acabei de saber que ele tem entre 100 a 200 componentes. And I need your full attention. E eu preciso da tua atenção plena. Don't worry, it's not about magic. Não se preocupem, não é sobre magia. So, let's imagine I take this watch. Imaginem que eu vou tomar este relógio. And it's still working, yes, right? E Okay. está a funcionar, sim. I take this watch and take it in all of its parts. E vou desmontá-lo. It's about 150 parts. Mais ou menos 150 So, and then I componentes. take all these parts E eu vou tomar todos os and I pedaços put it in this box, all these parts. e vou colocar nesta caixa. Okay. Now I put it on this table E vou deixá-lo em cima desta mesa. and we wait for 1 year. E esperamos um ano. Is anyone in the room Alguém está aqui that thinks after 1 year when I open this box que acredita que daqui a um ano, quando eu abrir esta caixa, that this looks like a perfect watch again and it's working? Is anyone here? que este vai parecer um relógio perfeito a funcionar? So do you think it's maybe because we have some earthquakes Acham que se tiver aqui um terra and all these parts they're totally fit together e todos esses pedaços que se encaixam bem and the watch gets whole again? e o relógio fica novamente montado? Okay, give it a chance. What happened when we wait 100 years? E se esperarmos 100 Do anos? you think after 100 years when I open the box, I have the whole watch again? I don't think so. But you know what? Let's give it a million of years. E 1 milhão de anos? I think the boxes until they're gone. It's gone. Okay, but after a million of years, do you think that when I open the box again, I have a whole watch? No. Because we know that nothing comes from nothing, and the only thing that can change is energy. It can change from A to B. But in our whole physics in school, very smart people know that from nothing comes nothing. So what is if I wait 100 million years with my watch? Will it be? It will be rotten. Okay, and now I tell you a great miracle. Because how long does it take if I have an empty box till I have a complete watch inside? Does this work? Strange. That's what many people believe about the world. That from nothing, the whole world started to exist. E assim muitos creem que do nada o mundo passou a existir. And there's the Bible that says there was creation. E vem a Bíblia que diz que havia criação. Someone built something. Alguém criou algo. So we have two different systems. Então temos dois sistemas I'll diferentes. give you another example, a very easy one. Yeah, one more example. Did any one of you ever see a real dinosaur? No. Did any one of us see real dinosaur bones? Real bones. I once saw bones and I've asked, is it real? And the man said, no, they are made of resin. They don't put the real one in the exhibition. Uma vez perguntei se aquele osso de dinossauro era real. Ele disse, não, nós fazemos isto numa resina para a exibição. So I believe there could have been dinosaurs. Yes, I believe that. Eu creio que sim, pode ter existido dinossauros. But I've never had a proof of it. Mas eu nunca tive uma prova disso. Never. Nunca. So it could be a lie. Portanto, pode até ser uma I have mentira. no proof. Não há prova. Okay, thanks. Kids, you can go. Sim, crianças podem ir. So, I believe that we live in a world full of lies. E eu creio que nós vivemos num mundo cheio de mentiras. And many lies we actually believe. E em muitas mentiras nós atualmente cremos.
lies about us, mentiras sobre nós próprios, because someone said a lie about us, porque alguém disse uma mentira a nosso respeito. like, Tosta, you're stupid. Ah, Tosta, tu és estúpido. And maybe he believes it, E até posso crer nisso. maybe not. Se calhar não. I know he's smart, E eu sei que ele é inteligente. but lies come to us. Mas mentiras vêm até And they're nós. all around us. E estão tudo ao nosso redor. My daughter said in school that the classmates, they are massively lying. A minha filha diz que na escola os colegas estão sempre a mentir. And when things are a lot around us, E quando as coisas estão muito ao nosso redor, like when a lot of people cursing around us, quando há muitas pessoas amaldiçoando à nossa volta, we easily start to curse as well. então nós também começamos a falar mal. So it is kind of coloring us as well. Porque então, pouco a pouco, isso está nos atingindo. So why do we lie? Então, por que é que nós mentimos? To protect us, Para nos proteger a nós, to have advantages, para termos vantagens, to look better. para parecermos melhores. The two greatest lies in life is there is no God As duas maiores mentiras na vida and there é is no Satan. que não há Deus nem Satanás. And the greatest evidence that we speak the truth is that people that are full of lies, they cannot cope with it anymore. Então, a prova evidente é que pessoas que estão cheias disso já não podem ouvir isso. When we speak out the truth, some of them have to leave the room Então, nós, quando começamos a falar a verdade, alguns até têm que sair da sala. because it's so heavy on their lives. Porque é tão pesado sobre a vida deles. Lies are very often very loud, As mentiras são muitas vezes faladas de forma alta. and the truth is very often very silent. E a mentira é muitas vezes muito silenciosa. We've done big movements in the world, Existem grandes movimentos no mundo. and we have some little churches like this. Nós temos algumas pequenas igrejas como isto. Every lie is destructive. Toda a mentira é destrutiva. It destroys the truth and can hurt someone. Destrói a verdade e vai magoar alguém. But the person who lies has problems as well, Mas a pessoa que mente tem ela própria problemas. because the person that lies loses its own trust in people. Porque a própria pessoa que mente perde a confiança nos outros. And with every lie the person speaks, E toda a mentira que a pessoa fala, it needs to be careful not to forget about the lie spoken before, ela vai tomar precaução para não esquecer da mentira que já fora dita. because it needs lies to cover lies. Porque ela precisa de mentiras para cobrir outras mentiras. So the liar comes into a prison of its own lies. Então, o mentiroso encontra-se numa prisão de muitas mentiras. Till the day light comes and the hidden lies break open Até o dia em que a luz entra e quebra essas próprias mentiras. and the lies get destroyed. E as mentiras são destruídas. I have found quite a good level of perfection in lying on this island. Eu até encontrei nível de perfeição de mentiras nesta ilha. A totally two-faced life where people can be the most charming and pleasing characters but ice cold lie into your face. Chegamos ao ponto em que temos pessoas com duas faces. Por um lado, elas são pessoas até muito carismáticas e bondosas, mas depois por outra, nas tuas costas, pessoas cheias de mentira. The people are totally convinced they can control you and rip you off for their own advantages. As pessoas estão realmente convencidas que elas podem manipular-te para as suas próprias vantagens. But if you are one of them, you are the poorest person on this island because not my judgment will hit you. E se tu és uma dessas pessoas, então tu és uma das mais pobres, porque não tem a ver com o meu julgamento, But the judgment of the Holy God. mas com o julgamento do Deus Santo. And I can tell us that the devil has the last smile about the life of liars. E eu posso dizer que Satanás tem o último riso da vida desses mentirosos. So to prepare this service, I looked a little bit in the medias. E então, para preparar esta mensagem, tive a vasculhar um pouco nos mídias And I found the word white lie.
E então encontrei a palavra mentira branca, like emergency lies. como uma mentira de emergência. But there is no white lie. Mas não há mentiras brancas. A lie is sin, and the consequences of it is death. Uma mentira é pecado e a consequência é a morte. For unforgiven lies, people will go to hell. Por causa de mentiras não confessadas ou perdoadas, as pessoas irão para o inferno. And it's a great lie that there is no hell. E dizer que não existe o inferno já é uma grande mentira. So how can we escape a world full of lies? E então como é que nós podemos escapar de um mundo cheio de mentiras? Whom can we trust? Em quem podemos confiar? KI, artificial intelligence, brings lies on a new level. A inteligência artificial coloca as mentiras num patamar muito elevado. No one in the room can be sure that Putin is still alive, Ninguém nesta sala pode certificar-se que realmente o Putin está vivo. because videos with him can be deep faked and even experts cannot easily assure they are real. Porque vídeos sobre ele com muita perfeição e qualidade podem ser feitos e nem os peritos conseguem decifrar isso. When we believe it is hard not to lose the truth in our life, I can tell you today it will get worse. E quando nós acreditamos que é difícil não perder a verdade na nossa vida, vou-vos dizer que as coisas vão piorar. It will get much more complicated than we think. As coisas vão ser mais complicadas do que aquela que nós podemos pensar. And the increase of lies will lead to a greater falling away for Christians. E o incremento das mentiras levarão à decadência ou à separação de muitos cristãos de Cristo. It will be the church, the body of Christ, filled with the Holy Spirit that can protect us. Será uma igreja cheia do Espírito Santo, a única forma de nos proteger. But I can guarantee everybody on this planet we cannot protect ourselves. Mas posso garantir que nenhum de nós neste planeta poderá proteger-se a si próprio. Our whole wisdom, Toda a nossa sabedoria, our whole emotions, todas as nossas emoções, even our friends, ainda os nossos amigos, nothing will be strong enough to protect us from losing our faith in these last days. nada será suficiente para impedir-nos de perder a nossa fé nestes últimos tempos, Beside of a spirit-filled church. senão através de uma igreja cheia do Espírito Santo. And I want to give us some examples. E eu quero vos dar alguns exemplos. Soon the media will show us aliens. Muito prontamente, os mídias irão nos mostrar sobre extraterrestres. They will prove us that the human race is not the only intelligent creation in the Eles universe. vão nos querer provar que a raça humana não é a única raça inteligente que existe. The world without God is waiting to prove that there is another life, to prove that there is no God. E então, os mídias e o mundo lá fora está à espera de nos provar que há outra forma de inteligência e que Deus não é essa. The Bible does not speak about other smart creations beside of people, angels and demons. A Bíblia não nos mostra sobre outra criação de pessoas, anjos e demónios. And if we see the pictures and someday even the movies about these aliens, E se nós vemos até os filmes e todos os filmes sobre estes extraterrestres, our faith will be attacked A like nossa- never before. a nossa fé será atacada como nunca antes. Especially when people that we trust Principalmente quando pessoas que nós confiamos share this new truth, compartilham desta nova verdade. what they think it's the truth. Ou então pensam que é uma verdade. And this was just one example. É apenas um pequeno exemplo. Give you one more. Vou-vos dar outras mais. When we cannot participate in the global payment system anymore, Quando não pudermos participar do pagamento mundial, forma de pagamento mundial, because we cannot accept the mark of the beast, por não podermos receber a marca da besta, we really can become poor and hungry and impatient. poderemos ficar realmente pobres e impacientes. And if you see your own baby dying in your arms because of hunger, E se tu vês o teu próprio bebê morrendo nos teus braços devido à fome, you will be in a situation estaremos numa situação
where this lies, this is just technology, this is just for your own safety, this is just for your best. Why are you stupid not entering into the system? Onde as pessoas nos dirão, isto é apenas para a tua boa vida, isto é só para o teu bem, porque é que tu não entras neste sistema? When these lies will be stronger than your faith. Quando estas mentiras serão mais fortes do que a tua fé. And many people and Christians will believe these lies. E muitas pessoas e cristãos irão crer nessas mentiras. They will not be able to resist anymore. Não será possível resistir mais. Dietrich Bonhoeffer, a German pastor that was in the resistance against Adolf Hitler, Então este pastor alemão que estava na resistência a Adolf Hitler and he paid this resistance with his life, e que pagou essa resistência com a sua própria vida, he said once, lying is a contradiction against the word of God, ele disse que a mentira é uma contradição à palavra de Deus, as he spoke it in Christ, porque ele falou isso em Cristo, and in which creation is based. e naquilo que a criação está alicerçada. Lies are therefore the negation, denial, and knowingly and willingly destruction of the reality as it is created by God and exists in God. Então, a mentira desta forma é a negação e consciente da destruição da realidade que é a criação de Deus e que Deus existe. And indeed, in so far as this happens through the word and through the silence. E isto acontece no meio do mundo e do silêncio. I put it together in a little sentence what Dietrich Bonhoeffer said. E eu coloquei numa frase aquilo que este pastor alemão disse. And his life is well known in the German history. E a sua vida é amplamente conhecida na história de I put it in my words. E eu vou colocar nas minhas palavras. If we lie, Se nós mentirmos, we spit God in his face, cuspimos na face de Deus and we honor the father of lies. e honramos o pai da mentira. The Lord showed me that the level of lies on this island is above average. E o Senhor mostrou-me que o nível da mentira nesta ilha é acima da média. And this is one big problem why people here cannot trust another anymore. E isso é uma razão pela qual as pessoas já não podem confiar uma nas outras. It's because they lie themselves, Isso é porque mentem a si próprios and a lot have suffered from the lies of others. e porque muitos também sofreram pela mentira dos outros. And I speak this now to the island of Madeira. E eu falo isto agora para a Ilha da Madeira, You're full of lies, que está cheio de mentira. and it's the lies that have destroyed the truth. E é a mentira que está destruindo a verdade. But God has a better plan for this island. Mas Deus tem um plano muito melhor para esta ilha. He has a better plan for us. Ele tem um plano melhor para nós. So, a man from Finland shortly told me E um homem da Finlândia, há poucos dias, me disse that Finland belongs to the countries where the people are the most happiest in their life. E ele disse-me que as pessoas da Finlândia pertencem aos países onde as pessoas estão mais felizes e satisfeitas com a sua vida. That's very interesting because not all of them are Christians. E isso é interessante porque nem todos eles são cristãos. Only a little bit of them are Christians. Há apenas um pouco, assim deles. But what makes them so happy? Mas o que é que faz deles tão felizes? In the winter it's cold, E no inverno é frio, in the summer they have a lot of mosquitoes. e no verão eles têm muitos mosquitos. And he said it's the fact that Finnish people, they do not lie so much. E isso deve-se ao facto de que os finlandeses não mentem. They can trust each other. Eles podem confiar uns nos And outros. this brings people together, E isso faz com que as pessoas possam juntar-se e and unir-se. it creates an atmosphere of unity. E isso cria uma atmosfera de unidade. It is so strong É tão forte that when they are asked to rate the happiness in their life, que quando eles são chamados a ranquear ou pontuar a felicidade na sua vida, they win in probably nearly the whole world. eles provavelmente ganham no mundo inteiro. And it's based on the fact they do not lie. E isso baseia-se no facto de eles não mentirem. And I believe that this island needs to be freed of lies
E eu creio que esta ira precisa ser liberta das mentiras and of everything that comes with it. e de tudo aquilo que isso acarreta. For it's a lie that there is no life after death. Porque é uma mentira que não existe vida após morte. Why? Because the Bible tells us something different. E porquê? Porque a Bíblia diz-nos algo So diferente. today I'm here not telling you my own opinion. E eu não estou aqui hoje para dizer-te a minha opinião, Because when people look to other people, they always expect their own porque opinions. quando pessoas olham para outras pessoas, estão sempre à espera das suas opiniões. No, I'm telling you what is written in the Bible Não, eu quero vos dizer aquilo que está escrito na Bíblia and what I believe from my heart. e aquilo que eu creio no meu coração. The devil does not want us to know that life continues after death. O diabo não quer que saibamos que a vida continua após a morte. He does not want us to know that there is a second death for the unsaved people. E ele também não quer que nós saibamos que há uma segunda morte para os não salvos. Churches lie when they're cheating with their finances. As igrejas mentem quando estão roubando nas finanças. The devil is the reason why we have 4,200 religion and cults in the world. E Satanás é o culpado por termos 4.200 religiões em todo o mundo. But still, the most spread and the most translated book in the world is the Bible. Mas mesmo assim, o livro mais traduzido e mais divulgado é a Bíblia. And I know people that have read thousands of books, E eu conheço pessoas que já leram milhares de livros, but they don't touch the Bible. mas eles não tocam na Bíblia. Because they are afraid of God. Porque eles têm medo de Deus. Because the devil tells them you have to be afraid of God. Porque o diabo lhes diz que eles têm de ter medo a Deus. We are here today and we know God is the best thing in life. E nós estamos aqui hoje e sabemos que Deus é a melhor coisa na Because He vida. has given us the gift of life. Porque Ele nos deu o dom da vida. So Jesus is abused in many other religions. Então, Jesus é abusado em muitas outras religiões. In the Islam, they put him down to a prophet. No Islão, eles reduzem-no a um profeta. And it's extremely difficult in the strategy of Satan to find the truth. E é muito assim difícil nesta estratégia de Satanás de colocar a verdade. As he is confusing the world with lies. À medida que ele vai confundindo o mundo com mentiras. A friend told me this week, and he's not a believer, that it is the idea of mankind to invent the devil and make him guilty for our shortcomings. Amigo meu, que não é cristão, ele disse-me que o autor é o mundo que quer fazer crer que Satanás não existe. But for this we would not need 4,200 religions. Mas para isso nós não precisaríamos de 4.200 religiões. And why do people in the Western world, even today, kill animals and other people and children to worship the devil? E então porquê é que hoje no Ocidente tantas pessoas acabam por matar, sacrificar animais e bebês por causa dessas práticas? Why are so many witches on this island? Porquê é que há tantas bruxaria nesta ilha? If the devil is just our imagination? Se o diabo é apenas fruto da imaginação? So I repeat what I said below. The two greatest lies in the world are that there is no God and that there is no devil. Então, vou voltar a repetir aqui que já disse. As duas maiores mentiras é Deus não existe e o diabo também não existe. God is 100% the truth. Deus é 100% verdade. He cannot lie. Ele não pode mentir. Let's look into the Bible. Vamos ver a Bíblia. In Titus 1 verse 2. No livro de Tito, capítulo 1, versículo 2. In Titus 1 verse 2, Em Tito, capítulo 1, versículo 2. it says, "In hope of eternal life, which God, who never lies, promised before the ages began." E em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. There are more verses that tell us that God never lies. E existem mais versículos que nos mostram que Deus nunca mente. He's 100% trustworthy. Ele é 100% digno de toda a confiança. The word of God never lies.
A palavra de Deus nunca mente. It is the only source of truth and life. É a única fonte de vida e de verdade. It does not matter if you like or dislike what the Word of God says. E não interessa se tu gostas ou não daquilo que a palavra de Deus diz. It is truth. It will always be truth. É a verdade e será sempre a verdade. And in John 8:44 we can read. E no livro de João, capítulo 8, versículo 44, podemos ler. In John 8:44 Em João 8:44, it says, "You are of your father the devil, e vós tendes por pai ao diabo, and your will is to do your father's desires. e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. He was a murderer from the beginning Ele foi homicida desde o princípio and does not stand in truth, e não se firmou na verdade, because there is no truth in him. porque não há verdade nele. When he lies, he speaks out of his own character, Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, for he is a liar and the father of lies." porque é mentiroso e pai da mentira. The word devil comes from diabolo. A palavra diabo vem da origem diablo, It means the slanderer, the muddler, the confuser. vem da palavra aquele que confunde. And whenever people speak the opposite of the truth, E quando alguém fala o oposto da verdade, or the truth with a little lie, ou então a verdade com um pedacinho de mentira. I believe it's more powerful when I hear lies that contain also a bit of truth. Eu creio que é mais poderoso ainda do que se calhar uma própria mentira. We know that the devil is behind it. Nós sabemos que o diabo está por trás disso. If someone tells you that you are a liar, Se alguém te diz que tu és um mentiroso, and you know that you do not lie, e se tu sabes que tu não mentes, you can know that the devil works in this person, tu podes saber que o diabo está trabalhando na vida dessa pessoa. tries to pervert the truth. Ele tenta perverter a verdade. It's the devil why we have 4,200 religions and cults. É por causa dele que nós temos tantos milhares de religiões e cultos. And it's really Jesus that is abused in many of these religions. E a verdade é que é por causa dele que Jesus é mal visto em todas estas religiões. Because the devil tries often to take a little piece from the truth Porque o diabo tenta pegar um pedacinho da verdade to make the lie more powerful. para tornar a mentira mais poderosa. So nearly everything in life tries to prevent us to find the truth. Então quase tudo na vida nos tenta impedir de encontrarmos a verdade. But it's interesting that those that found the truth, the disciples, Mas é interessante ver que aqueles que encontraram a verdade, os discípulos, that Jesus himself, thousands of missionaries and Christians were willing to die for this truth. é curioso ver que não só eles, mas que milhares de discípulos estavam dispostos a morrer por causa da verdade. In Islam, people are willing to die in the Holy War. No Islão, muitos estão dispostos a morrer na Guerra Santa. Christians die peacefully because of the truth. E no cristianismo, pessoas morrem silenciosamente por causa da verdade. As far as I know, there were no Buddhists or Muslims or Hindus Quanto eu sei, não há budistas ou hindus that brought their truth to closed countries with communism que tentaram levar a sua verdade aos países comunistas because they did not want to risk their lives. porque eles não quiseram correr riscos com a sua vida. But I know many people and Christians Mas eu conheço muitas pessoas e cristãos that went into Eastern Europe que entraram na Europa do Leste, spreading Bibles, espalhando Bíblias, coming to the border control, vindo até os controles fronteiriços, getting beaten up, sendo espancados and going there again, spreading Bibles. e indo outra vez levando Bíblias. Let's see what the Bible says about lies again. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre as mentiras. We all know the clear commandments. Nós conhecemos claramente os 10 mandamentos. Exodus 20, verse 16.
Êxodo 20, versículo 16. Exodus 20, verse 16. Êxodo 20, versículo 16. You shall not bear false witness against your neighbor. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. As I said before, there is no white lie, no É, emergency lie. Como eu disse anteriormente, não há mentiras. There is no little lie. Não há mentiras pequenas, brancas. The Bible tells us that there are even spirits, demons of lies. A Bíblia diz-nos que há, inclusive, demónios de mentira. In 1 Kings 22 to 23 we can read, Em 1 de Reis, capítulo 22, versículo 23, podemos ler: finally a spirit came forward, stood before the Lord and said, I will entice him. By what means? The Lord asked. I will go out and be a deceiving spirit in the mouth of all his prophets, he said. You will succeed in enticing him, said the Lord. Go and do it. So now the Lord has put a deceiving spirit in the mouth of the prophets of yours. The Lord has decreed disaster for you. Sorry, just the scripture again. It is 1 Kings 22 to 23. Portanto, 1 de Reis, capítulo 22, 23, e que diz assim: E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu o induzirás e ainda prevalecerás, sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas e o Senhor falou mal contra ti. So we understand there are even demons of lies. Então, entendemos que, inclusive, existem demónios de mentira. Well, let's come again to the consequences. Mas vamos ver, então, as consequências. In Book of Revelation 21, verse 8, E no livro de Apocalipse 21, versículo 8, but as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for the murderers, the sexual immoral, the sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Atos 21:8. Mas quanto aos tímidos e aos descrentes e aos abomináveis e aos homicidas e aos devassos e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. So lie is in the same sentence mentioned with murdering, with sexual immoral. Então nós vemos aqui que a mentira está na mesma categoria do que o homicídio e a decadência moral. Lie is sin. A mentira é pecado. In Proverbs 19 verse 5, E em Provérbios capítulo 19, versículo 5, in Proverbs 19 verse 5 it clearly says, e Provérbios 19, versículo 5 diz claramente: a false witness will not go unpunished, a falsa testemunha não ficará inocente, and he who breathes out lies will not escape. e aquele que profere mentiras não escapará. There is no way around in punishment Não há forma de contornar o castigo for the liars. para o mentiroso. And if the liars on this island do not find grace, E se os mentirosos nesta ilha não encontrarem graça, they will be judged with death. serão culpados ou julgados com morte. In Proverbs 21 verse 6, some chapters later, E em Provérbios, logo a seguir, no 21, versículo 6, it explains to us also why people lie. e também nos explica um pouco porque é que as pessoas mentem. In Proverbs 21 verse 6 it says, E em Provérbios 21, 6 diz: the getting of treasures by a lying tongue is a fleeting vapor and a snare of death. trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Because some people
sometimes do have advantages in life when they lie. Porque algumas pessoas realmente têm vantagens na vida quando usam a mentira. And maybe they are happy because they're getting treasures. E se calhar fazem isso porque eles conseguem amealhar algum tesouro. But it says it's a snare of death. Mas a Bíblia diz que isso é um travo de morte. In James 3:14, No livro de Tiago 3:14, in James 3:14, no livro de Tiago 3, versículo 14, I think I've mentioned the verse shortly. eu creio que já toquei neste versículo rapidamente. It says, "But if you have a bitter jealousy and selfish ambitions in your hearts, Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso no vosso coração, do not boast and be false to the truth." não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Again, it explains to us that sometimes it comes out of selfishness, Isso, uma vez mais, mostra que isso sobrevém ou advém por causa do egoísmo, out of jealousy, devido à inveja, that people answer with lies. que as pessoas respondem com mentiras. So lies are so common, Então as mentiras são muito comuns, but we should work against them mas nós devemos trabalhar contra elas, because we are Christians, porque nós somos cristãos and we should bring them into truth, e devemos trazer isso into light. à luz. And I spoke with a man on this island. E eu falei com um homem nesta ilha I told him I caught you with a lie, e eu disse, olha, eu apanhei-te a dizer uma mentira. and he tried to work around E ele andou ali às voltas, because it was already months ago. porque já tinha sido há um mês. Then I caught him again with a lie, E eu apanhei-lhe outra vez uma mentira. and then he said, "Oh yes, sorry, it was a lie." Ele disse, sim, desculpa, foi uma mentira. And I believe the first one was a lie as well. E eu creio que a primeira também foi mentira. So he is in a prison, Portanto, ele está numa prisão, in a snare of death. com travo de morte. But we all come out of the world which is a lying world. E então todos nós saímos do mundo que é um mundo mentiroso. So the Bible has to remind us in Colossians 3 verse 9, Então a Bíblia tem de nos lembrar, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 9, in Colossians 3 verse 9 the Bible reminds us, "Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with his practices." Então Colossenses 3, 9 diz, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. The Bible knows that we come out of the world. A Bíblia sabe que nós viemos do mundo. The Bible knows our weaknesses, A Bíblia conhece as nossas fraquezas and it encourages us e encoraja-nos to stop with the things of the world. de parar com as coisas do mundo. Do not lie to one another. Não mintais uns aos outros. If we need to care about something in our lives, Se precisamos nos preocupar com algo nas nossas vidas, it is the truth. tem de ser com a verdade. There's nothing that is more important for our lives. Não há nada mais importante para as nossas vidas. To be as close as possible in the truth, Estar assim tão próximo quanto possível na verdade and not in what we think is the truth, e não naquilo que nós pensamos que é mentira. and not what we like to be the truth, E não é aquilo que nós queremos que seja a and verdade. not in what it feels to be the truth. E não aquilo que se sente ser a verdade. Jesus says, "I am the truth." Jesus disse, eu sou a verdade. So the truth is in him. Então a verdade está nele. Shortly I said it's funny that no one ever came to me and said, "Stefan, we need to pray more." Eu já disse anteriormente que é engraçado que nunca ninguém veio até mim dizer, Stefan, nós precisamos de orar mais. No one ever came and said, "Stefan, please lead me more into the truth." E também nunca ninguém chegou ao meu pé e disse, Stefan, conduz-me mais na verdade. Because we all need someone to show us the truth.
Porque nós precisamos sempre de alguém que nos possa mostrar a verdade. That we can come into a greater blessing for us and for others. Porque nós podemos chegar a um lugar melhor para nós e para os outros. This is the reason why the Lord sometimes sends leaders E isso é a razão pela qual Deus às vezes envia líderes to serve the sheep. para servir as ovelhas. And there's only one truth E só existe uma verdade and many opinions. e muitas opiniões. God has no problem to prove himself, Deus não tem problema nenhum em se provar a si próprio. his truth in your life. A sua verdade na tua vida. But he is respecting our decision Mas Ele respeita a nossa decisão if we do not want to have more of him. se nós não queremos ter mais dele. And he will never come into our lives with his truth E Ele nunca virá a nós, ou entrar na nossa vida com a sua verdade if we do not allow him to come and ask for him to come with his truth. se nós não permitirmos que Ele possa vir a entrar na nossa vida com a sua verdade. But today we want to ask Jesus Christ, our Savior, Mas hoje queremos perguntar a Jesus Cristo, nosso Salvador, to destroy the lies in our lives. para destruir as mentiras da nossa vida. And we want to ask him for forgiveness for our lives. E nós queremos pedir-lhe perdão pela nossa vida. For the lies we know, or maybe we don't know them, that we've spoken them out. Pelas mentiras que nós podemos conhecer ou até não conhecer. We want to be as far distanced from these lies as we can. Nós queremos nos apartar o mais possível dessas mentiras. For lies are not our business. Porque as mentiras não são o nosso negócio. But our business is the destruction of lies to bring light in the darkness and to bring light to the people and to bring the people in the kingdom of God. Mas aqui que nos não importa é destruir as mentiras, destruir as trevas e permitir que as pessoas possam receber a luz e voltar-se para Cristo. And in Psalm 120 verse 2, E no livro de Salmos, capítulo 120, versículo 2, in Psalm 120 verse 2, Salmo 120, versículo 2, a man of God, homem de Deus, a man after God's heart, homem que seguia após o coração de Deus, segundo o coração de Deus, he prayed this prayer ele fez esta oração, because he knew about the importance porque ele conhecia sobre a importância of truth. da verdade. And his prayer was, E a sua oração foi: deliver me, O Lord, Senhor, livra a minha alma from my lying lips, dos lábios mentirosos from a deceitful tongue. e da língua enganadora. And he totally showed that he is humble before the Lord. E ele mostrou totalmente que ele estava humilde diante e humilhado perante o Senhor. Because he understood what we taught today. Porque ele entendeu aquilo que nós estamos ensinando hoje. And it starts here today with us again. E isso começa hoje aqui conosco, uma vez mais. Holy Spirit, I ask you for a cleansing shower of your power to destroy the lies and to forgive the lies in our lives. Espírito Santo, eu te peço hoje que tu tragas uma clareza, um mover teu e do poder que destrói toda a mentira na nossa vida. We understand the severity of the problem today. Entendemos a severidade do problema hoje. We want to live a holy life. Queremos viver uma vida santa. We don't want to fall. Nós não queremos cair. We don't want to be the virgins without the oil. Nós não queremos ser as virgens sem o azeite. Let us take a decision, brothers and sisters. Tomemos hoje, irmãos e irmãs, uma decisão. We need to take decisions. Temos de tomar a decisão. This is the only way out. É a única forma de ser. There is no second exit. Não há segunda escape. We want to live outside of the world of lies. Nós queremos viver fora do mundo das mentiras. We want to live inside of the kingdom of God and truth. Queremos viver dentro do reino de Deus e da sua verdade. Let's pray. Vamos orar.